Bom dia, tarde, noite, não importa onde você estiver. Então, hoje estamos aqui mais um dia para falar sobre clientes chatos, assuntos que pelo visto todo mundo gosta, né? Se tem uma coisa que o povo gosta é de fofoca e de falar mal dos outros, é uma beleza. E bom, né? Assim como esse já é o terceiro vídeo, né? Então assim, muitas das explicações elas se autocompletam assistindo aos outros vídeos. Então, para isso, assistam também os outros vídeos, tá ok? De qualquer forma, eu vou fazer aqui vou dar uma contextualizada básica para vocês, para que ninguém fique perdido aí assistindo qualquer um dos vídeos. Mas, como sempre eu falo, os detalhes maiores estão presentes ali em outros vídeos, tá ok? Bom, para começar, antes de tudo mais, deixa eu pedir para vocês não esquecerem de curtir, compartilhar, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação para receber notificação de novos vídeos. Olhem a descrição do vídeo que tem informações importantes como onde estou, etc. Tal, e também deixem comentários não só para engajar o vídeo, mas também para deixar esse canal cada vez mais com a cara de todos vocês. Aproveitem os comentários para deixar sugestões que eu sempre levo em consideração na hora de criar novos conteúdos. Então, uma vez feito aqui o bordão inicial, vamos começar então com a contextualização básica dos fatos, tá ok? Bom, para começar, como o nome do título já diz, eu estou falando aqui nesse vídeo sobre clientes chatos, né? Que no caso passaram aí pela minha vida, né? Mas para ser meus clientes, primeiro a gente tem que estar trabalhando com alguma coisa, né? E bom, o meu trabalho de maneira geral é intérprete, tradutor e consultor multilingüe, né? É, eu vou passar de uma forma bem simples para vocês. Quem quiser ter interesse em mais detalhes aí, assistam o primeiro vídeo dessa série, né? Dessa série não, na verdade eu não fiz uma série, né? Eu tô colocando ele junto. Não, eu fiz sim uma série. Tem uma série sim. É uma série de clientes chatos, né? Então vocês assistam o primeiro vídeo da série, tá ok? E aí vocês vão conseguir então acompanhar direitinho uma explicação mais detalhada, mas, né, no caso, eu trabalho como eu disse, de forma particular, como intérprete, tradutor e consultor multilingüe, então as pessoas me pagam particularmente para poder utilizar esses serviços, né? Assim como eu também trabalho em duas prefeituras, eu trabalho na prefeitura de Ocaia e na prefeitura de Sua, né? É, precisando, no caso, só colocar uma atenção grande, né? Que no caso, assim, eu falei, eu trabalho em duas prefeituras. Tecnicamente, hoje, que já é dia 1º do mês 4, eu já não trabalho mais na prefeitura de Ocaia, porque eles encerraram, né, o atendimento aos brasileiros, né? Depois de 12 anos, no caso, né? Então, eles decidiram encerrar. Acabou, né, o atendimento ao brasileiro. Então, na verdade, agora eu trabalho só com uma prefeitura, né? Mas até então, durante 12 anos, né? Eu trabalhei com duas prefeituras, a de Ocaia e a de Sul, né? Como intérprete da prefeitura, né? Dependendo do conteúdo ali que eles precisavam, tradutor, né? E, de maneira geral, como principal trabalho, o consultor multilingüe, né? Fora isso, também tem o registro como intérprete na polícia, na Associação de Advogados da província de Nagano, né? Outras inúmeras instituições, instalações, né? Coisas do governo, coisas como associações, né? Vários outros lugares também utilizam o serviço de intérprete, né? Então, basicamente, eu tenho ali 12 anos de experiência no mercado e principalmente lidando com o público há 12 anos, né? Que, na minha opinião, é um tempo bastante longo, né? E nesse meio tempo eu consegui aí encontrar várias pérolas, né? Inclusive eu sempre coloco ali, eu sempre faço como é que fala? O meu bordão, não, que bordão inicial. Eu sempre faço o thumbnail do vídeo, né? Me jogando ali para um canto, porque eu preciso escrever alguma coisa aqui do lado, né? Então, me desculpem fazer isso durante o vídeo, né? Mas acho que assim tá bom, né? Ah, Bom, então vamos à história de hoje, né? Sem mais delongas, né? De maneira geral, como sempre, eu sempre tento deixar isso claro em todos os vídeos, né? Não adianta tentar muito levar em consideração ali o que eu falo, o jeito que eu falo, o gênero das palavras que eu uso, porque propositalmente eu misturo tudo, tá? Falo tanto no gênero masculino como feminino, assim como também, às vezes eu me refiro como pessoa, cara, tal, propositalmente sem realmente estar interligado diretamente ao gênero da pessoa, porque como eu tô falando sobre outras pessoas, né, então eu tomo cuidados para não para que não seja identificável, né, através do que eu disse, né? Assim como dependendo do assunto, como alguns assuntos podem ser específicos, né, e aí fica mais fácil de identificar as pessoas. Nesses casos, muitas vezes eu também altero um pouco dos assuntos, então eles não são exatamente verdade, né? Eles são verdade, são baseados em fatos reais, né, como eu diria, né?
mas aí no caso eu troco alguma coisa ou outra quando eu acho que aquilo pode, de alguma forma, deixar esse assunto meio que, tipo, identificável. Afinal de contas, a ideia não é de maneira nenhuma atacar ninguém e nem de maneira nenhuma aí causar algum transtorno a ninguém, né? Logicamente que as pessoas que assistirem podem sim se identificar, né? Falar ele tá falando de mim, mas eu dou um ótimo conselho para vocês, né? Se vocês assistirem esse vídeo e se identificarem, não falem nada, não comentem nada no vídeo, porque eu estou tomando todo o cuidado para que vocês não sejam identificados. Se vocês se auto-identificarem no vídeo, aí eu não posso me responsabilizar também pelo assunto, tá ok? Então, bom, vamos lá, né? No caso desse assunto, né? Ele é um assunto, assim, bem comum, eu acho, que se brincar dentro dos intérpretes por aí afora, né? Acho que talvez alguns intérpretes aí, pessoas que trabalham no mesmo ramo, talvez vão até se identificar com isso, né? Mas assim, bom, cliente chato sempre houve, né, tal, e eu acho que de todos os tipos de cliente chato que existe, acho que o pior de todos é aquele que é, fala muito, mente muito nas suas costas, né? E quando você está na sua frente, esse cliente, essa cliente, ele finge ali que nada aconteceu, né? E só que assim, às vezes você fica até pensando assim, poxa, mas será que essa pessoa não pensa que chega ao seu ouvido, né? Mas é bem comum, né? E bom, isso no caso não era um assunto tão diferente, né? Foi um caso onde basicamente como é que eu falo assim? De maneira geral, meus serviços particulares eu faço de forma particular, que é quando a pessoa precisa, ela pede e ela paga, né? Como também eu ofereço serviços de plano mensal, né? Então, no sistema de plano mensal, basicamente tem bastante regras chatas, né? Então, assim, eu até considero que o meu sistema de plano mensal ele é perfeito, porque ele praticamente ele peneira muito bem a clientela, né? E só quem realmente como é que eu posso dizer assim? Só pessoas. Todos os meus clientes que estão em planos mensais, eu considero que são ótimas pessoas, né? Porque, como eu disse, praticamente as regras que eu imponho, elas são tão chatas que meio que ela já faz ali uma peneiração de pessoas que se enquadram nos requisitos que eu preciso para considerar pessoas como boas. Não significa que quando a pessoa ela não está no meu plano mensal, ela não presta, não. Porque tem gente que não entra para não se prender ao plano, né? Simplesmente. Mas todos os clientes que me dão problema, eles não estão em planos mensais. Então é uma coisa para se pensar, entendeu? Os clientes que estão em planos mensais, eles têm sim ali algumas peculiaridades tal, mas de maneira geral eles não me causam grandes problemas, né? Então eu acho que sim, é uma ótima forma de peneirar a clientela. E justamente, né? O caso que eu vou contar hoje é de uma pessoa que não é inscrita nos planos, né? No plano mensal. É um cliente comum, né? Então, periodicamente, quando às vezes precisava de alguma coisa, essa pessoa me pedia ajuda para fazer ali os intérpretes para ela tal, né? E bom, eu sempre ajudei, né? Inclusive de início eu tinha até um certo, como é que eu posso falar assim? Não é bem apego, eu tinha uma certa amizade, né? Eu não faço muito amigos, né? Mas eu tinha até um nível de amizade com a pessoa, tal. A gente até de vez em quando saía juntos, de forma particular, né? Como não bem amigos, mas assim saía para se divertir às vezes, né? Eu conseguia me divertir com a pessoa conversando, tal, né? E a gente manteve ali um relacionamento razoável, tal. Até um dia que essa pessoa levando em consideração que ela sempre precisou de mim várias vezes, né? E todas as vezes que eu fazia, tipo, eu posso dizer que eu quero adiantar isso para vocês entenderem bem. Eu sou uma pessoa que eu sou extremamente profissional, né? E eu não costumo misturar a parte de emoção com a parte profissional, né? Mas é lógico que existem, por exemplo, quando você gosta da pessoa, você tem algum apreço por ela, às vezes passa um pouquinho da hora, né? Porque assim, na minha regra é o seguinte: eu vendo horas fechadas, então a pessoa compra a hora inteira. Se passar de uma hora, a gente entra na segunda hora e eu vou cobrar a hora inteira, né? A pessoa usando inteiro ou não, né? E e no caso, eu tenho ali a tolerância, né? Então a tolerância é 5 minutos, né? Então, até 5 minutos eu considero ainda como uma hora, né? Agora, na hora que passou dos 5 minutos, passou um segundo dos 5 minutos, né? Tecnicamente a gente entra na segunda hora. Essa é a regra, né? E não adianta você ficar tolerando cada vez mais, porque já tá tolerando 5, você vai tolerar mais, né? Mais 6, 7, não dá, né? Então, tipo, essa é a regra e ali eu sigo de maneira geral, né? E como é que eu faço para ver a hora? Tipo, tecnicamente eu não me preocupo com a hora. Quem tem que se preocupar com a hora não sou eu, é o cliente. Então a gente vai lá fazendo tal. Na hora que termina, o cliente fala, pode fechar? Eu olho o relógio. E se nesse momento for antes de dar uma hora, ou mesmo contando com 5 minutos de tolerância, bem,
né? É aquele valor. Se tiver passado, se eu olhar, passou. Na hora que eu olhei o relógio, passou um segundo, eu vou cobrar 1 hora a mais, né? E isso já é explicado antecipadamente para a pessoa. Até aí tudo bem, né? Até aí tudo bem. Mas é claro que, como eu falei, apesar de eu não misturar as coisas, quando você tem um apreço grande pela pessoa, às vezes uma dó, porque você sabe que ela tá numa situação difícil e tal, né? É, Às vezes você olha, passou. E eu falo sempre isso, eu não finjo que não vi, né? Eu olho e falo, olha, a gente já passou do horário, inclusive passou até da tolerância, né? Mas faz o seguinte, deixa quieto, hoje eu vou cobrar só tanto mesmo, tal. É bem comum eu fazer isso. Agora, quando sinceramente eu estou desgostoso com a pessoa, eu não dou colher de chá. Basicamente, a hora é a hora e pronto, não tem dessa, né? Inclusive, eu sou correto. Se eu olhar e tiver 4 minutos e 59 segundos, eu vou cobrar como 1 hora só mesmo, né? Vou considerar a tolerância. Agora, se passou, passou. Passou um segundo, eu não quero saber, né? E uma vez explicado isso, né? Sempre tive um bom relacionamento, inclusive várias vezes eu dei essa tolerância a mais para essa pessoa, né? Então a gente levou um negócio assim, um relacionamento interessantemente legal, né? E aí um belo dia, né? Eu comecei a escutar histórias de outras pessoas, né? Falando sobre coisas que essa pessoa em específico começou a falar de mim, né? Ela começou a espalhar um monte de boatos, e não foi para uma, mas para algumas pessoas, né? E como é que eu posso dizer assim? Apesar de eu gostar das pessoas, tá? Eu sou uma pessoa extremamente, como é que eu posso falar? Sistemática, né? Bom, em outras palavras, eu sou chato, né? E eu tomo muito cuidado, né? Toda vez que como é que eu falo assim? Toda vez que eu guardo, que eu divido alguns segredos meus da minha vida, porque é normal, né? Quando você vive, normalmente você tem ali alguns segredos seus, né? E aí você geralmente tem amigos, né? Ou conhecidos que você confia os segredos tal, né? Eu não sou de confiar em ninguém, essa é uma realidade, né? Mas às vezes, até por uma questão de ter uma ideia de até que ponto eu posso confiar em qual pessoa, né? Eu tenho o costume de soltar alguns segredos específicos, né? Para várias pessoas. Mas eu tomo cuidado de entregar um segredo específico, de um assunto específico, só para aquela pessoa, sempre, né? Então, toda vez que algum tipo de assunto meu ou sobre mim ele se espalha, para começar eu só falo coisas que não tem problema, né? Para mim, que não vão me causar grandes dores de cabeça, né? E eu falo coisas que só aquela pessoa sabe, de propósito, porque eu quero justamente avaliar se o assunto vai rodar ou não, né? Então eu faço isso de propósito, até para poder. Toda vez que eu crio um certo laço além do profissional, ou seja, que nem com essa pessoa, no caso eu saía, né, junto, né? Então se eu saía com ela, eu precisava saber se eu podia confiar nela ou não e até que ponto. Então, por isso, propositalmente, eu comecei a confiar para elas alguns segredos, né? Segredos esses que nem sempre podem ser verdades, né? Tem muitos segredos que simplesmente são só para realmente avaliar, né? Porque como você fica tendo que criar vários assuntos diferentes para cada pessoa poder carregar, inclusive eu sou tão chato que assim, só para vocês terem uma ideia do meu nível de chatice, né? Eu tenho, como eu falei para vocês, eu faço o sistema de cadastro, né? Então eu tenho planos mensais e tal. Mas mesmo quem usa de forma particular tem um cadastro gratuito. A pessoa tem que se cadastrar comigo porque eu preciso ter um controle sobre o que acontece com aquela pessoa, né? O que acontece entre eu e ela, etc. Tal. Vamos supor, ela não me pagou, eu tenho que ter ali um controle e tudo mais, né? E aí, nesse cadastro eu coloco tudo, entendeu? Então toda vez que eu também confio algum segredo pra pessoa, eu escrevo lá. Contei pra essa pessoa tal coisa, tal coisa, tal coisa. Então, por quê? Porque depois, quando alguma coisa rodar, você espalha pra um monte de gente, você não tem controle sobre isso mais, né? Então eu vou lá e procuro nos meus cadastros quem que tava sabendo desse segredo, né? E assim eu sei quem que abriu a boca, eu sei quem que não é confiável, né? E isso eu faço como forma de verificação de quem que é confiável e quem que não é. Afinal de contas, toda vez que você cria um relacionamento além do que é o profissional, então você tem que ter uma base, né? Afinal de contas, se você vai sair junto com a pessoa vai ver as roupas que você usa, ela vai ver as coisas que você tem, ela vai às vezes ouvir algum assunto particular seu quando você está falando por telefone, porque você não está no momento de trabalho, então você fica ali mais solto e tal. Então, se essa pessoa vai entrar na sua vida, a gente precisa ter uma ideia do quanto ela é confiável. E eu fiz isso no caso, né? Como sempre, com todas as pessoas. E todos os segredos que eu confiei a essa pessoa, todos eles, sem exceção, todos eles foram espalhados, né? E aí eu fui confirmando, né? Claro, né? Fui percebendo, vinha de uma pessoa, vinha de outra pessoa. Às vezes a mesma pessoa trazia 2, 3 segredos, né? Tal, né? Inclusive eu tive muito problema com outras pessoas, tal, né? E eu cheguei e falei para essas pessoas, falei, olha, né? Basicamente isso não é verdade, né?
Mas assim, eu tive pessoas que simplesmente ouviram isso e tipo, não, eu confio em você e tal, né? Eu vim mais pra te falar que estão falando de você e tal, né? Como teve outras pessoas que, como é que se diz assim? Que falaram e ainda assim não confiaram em mim. Tipo, acharam que tudo era verdade mesmo, né? E sinceramente, pra mim essas pessoas não prestam, porque tipo, até porque eu achei engraçado, né? Numa dessas conversas que eu tive ali com essas pessoas que trouxeram, né? Ó, a pessoa falou isso de você, que história é essa, tal, né? Essa própria pessoa, ela, ela assume, na nossa conversa ali, ela assumia que essa pessoa que falou sobre mim é uma pessoa extremamente mentirosa, extremamente fofoqueira, no caso, né? E uma pessoa que tem o costume já de aumentar tudo as coisas, né? Um tipo de pessoa que gosta desse tipo de coisa, né? A pessoa assume isso, ela vem discutir comigo sobre se aquilo é verdade ou não, eu falo que não é, e ainda assim ela prefere acreditar nessa pessoa. Qual o sentido nisso, né? Eu não consigo entender, eu não consigo. Porque assim, eu sou uma pessoa extremamente correta, certa, né? Sistemática, ao nível de ser sistemático, né? E basicamente você pode verificar por ali, todo mundo que me conhece sabe tudo sobre mim. Eu sou uma pessoa bem, como é que eu posso dizer assim, bem aberta, né? Minha vida é aberta para todo mundo, né? De maneira geral, né? Então, as pessoas sabem mais ou menos como eu sou tal. Então, você pega assim, você avalia isso, você mesmo em comparação com uma outra pessoa que você sabe que é fofoqueira, que você sabe que é mentirosa, que você sabe que aumenta as coisas, ainda assim você acredita nela. Vai entender, né? Mas, ainda assim, querendo ou não, eu gosto disso. Eu gosto porque pra mim foi bom. Assim, essa pessoa que veio falar essas coisas pra mim, ela nem era minha amiga, né? Ela era amiga de, como eu posso dizer assim, de pessoas próximas meu, né? Então, por ser amiga de pessoas próximas, eu não considerava amigo. Eu considerava a pessoa apenas, né? Então, essa pessoa, pra mim, era mais do que um conhecido comum, porque era amigo de pessoas próximas, né? E pra mim foi bom, porque serviu pra eu falar assim, então com certeza não serve como sendo amigo meu, né? Por mim pode sumir aí no limbo do universo, né? Mas aí no caso, a história nem é essa, né? Como eu falei pra vocês, essa história é sobre clientes chatos, né? Até porque essas pessoas aí que eu tive outros problemas devido a esse decorrer, não eram clientes, né? Então, não tem problema. Mas aí, no caso, né, teve toda essa coisa, sabe? E engraçado que, assim, eu fui aumentando a quantidade de segredos que eu deixava com essa pessoa, né? Eu falo segredos, mas nem sempre são segredos, porque tem coisa que nem é de verdade, né? Eram só coisas que eu deixava propositalmente que aparentavam ser assuntos meio, como é que eu posso dizer assim, meio incríveis, né? Tal. Porque justamente você precisa determinar o nível. Porque não adianta você falar assim, a pessoa sabe meus segredos, ela sabe que eu finjo que eu tomo Coca-Cola zero, mas na verdade eu bebo Coca-Cola normal, né? Se for uma coisa pequena, a pessoa às vezes não espalha porque não tem graça espalhar. Geralmente você sabe o nível de confiança que você pode ter na pessoa de acordo com o conteúdo que você passa. Então você vai passar ali um conteúdo mais assim, mais perigoso. Vamos supor que você mente que, antigamente eu roubei uma carteira quando eu era criança. Vamos supor, tá? É um exemplo, né? Então você vai falar alguma coisa que vai mexer com a sua imagem, que vai mexer com alguma coisa, justamente por quê? Porque aí a pessoa teria alguma coisa que, por assim dizer, seria uma arma contra você, né? Por assim dizer, né? E aí é onde você vê o caráter dela, né? Então eu espalhei várias coisas, né? E por mais que eu ia falando, até então nunca tinha vindo nenhum assunto de fora, né? Então eu precisei ir aumentando o tamanho das coisas que eu deixava com essa pessoa, né? Pra ver até que ponto ela segurava, né? E fui levando tal, mas aí que foi engraçado, né? A pessoa, ela, de certa forma, ela tava conquistando a minha confiança, porque nunca saía nenhum tipo dos assuntos que eu deixei com ela, né? E como eu falei, eu divido os assuntos por pessoa, então se sair qualquer um dos assuntos eu sei quem foi, né? E nunca saía nada. Então tava até que, tipo assim, até que essa pessoa é confiável, por incrível que pareça. E eu também já sabia que a pessoa era fofoqueira, mentirosa e aumentava as coisas. Mas uma coisa que é interessante sobre mim, eu não gosto de julgar as pessoas através do que os outros falam. O que os outros me falam, eu levo em consideração. Então, por mais que todo mundo fale, olha, toma cuidado com aquele cara ali, com aquela mulher ali, ela é fofoqueira, ele é fofoqueiro, etc, tal, eu levo em consideração aquilo, mas eu só vou julgar pelo que eu tiver como experiência, porque eu acho que esse é o correto, né? Até porque eu não gosto quando as pessoas me julgam sem me conhecer, né? E aí nessa coisa toda tal, então eu tava ali, né?
julgando a pessoa, vendo, né? E eu sempre pensava, falei assim, nossa, o povo fala tão mal, e não é uma pessoa, é muita gente falando mal dessa pessoa, né? O povo fala tão mal dessa pessoa, fala que essa pessoa é mentirosa, que essa pessoa é fofoqueira, não sei o quê. Nunca me trouxe problema, né? E ainda pensava, como o mundo é injusto, né? De certo, vai saber qual que é o rolo ali realmente, né, tal, né? Até porque essa própria pessoa sempre reclamava pra mim dessas pessoas que falavam mal dela, né? Dessa pessoa. E falava que essas pessoas eram mentirosas, não sei o quê. Então eu até comecei a acreditar, tipo assim, não, pode ser que seja verdade, né? Mas como eu falei, eu não posso julgar se eu não conheço o outro lado também. Então eu não julgava, só levava em consideração. Mas eu comecei a pensar, pode ser que seja verdade, porque essa pessoa não solta nada do que eu passo pra ela, né? Mas ela tem essa imagem de ser mentirosa e fofoqueira e etc tal, né? Mas isso pode ser que seja uma coisa que as pessoas criaram, mas na verdade ela não é, pô, porque até agora ela nunca fez nada. E foram, acho que posso dizer que até alguns anos sem nenhum problema com essa pessoa, né? E de repente, do nada. Eu não sei se. Eu acho que no final das contas, eu acho que eu, de certo, desagradei essa pessoa de alguma forma. Eu não sei. Eu não consigo me lembrar de nada que eu tenha feito pra ela, né? Mas de alguma forma eu desagradei, ou de repente ela simplesmente, sei lá, ativou alguma coisa, achou que tinha o suficiente, sabe? Eu não sei dizer, mas do nada veio uma enxurrada de coisas que eu falei pra essa pessoa. Do nada. E de um monte de gente. Do nada. Sabe? Você fala assim, por que até agora a pessoa tava quieta, né? E aí começou a vir aquele monte de conversa, tal como eu falei, tive alguns problemas com algumas pessoas que simplesmente preferiram acreditar na pessoa que ela mesma confirmava que era mentiroso e tal. Então, tipo assim, você fica, meu, do nada, né? Do nada começou tudo isso. Só que aí que vem a parte interessante, né? Porque quando eu falo cliente chato, às vezes a pessoa fala assim, mas como assim cliente chato? Ele briga ainda? Não! Eu tô meio que juntando clientes que não prestam tudo como sendo clientes chatos, tá ok? Aí, beleza, começou tudo isso e tal. Eu falei, não, interessante, né? Então essa pessoa realmente ela é fofoqueira, ela é mentirosa, né? E ela aumenta as coisas, porque foi exatamente o que aconteceu. Ela fofocou tudo que eu contei pra ela, tudo, tudo. Pior que ela contou tudo, até as pequenas coisinhas, né? Que eu falei no início, que como eu falei, vai aumentando gradativamente, né? Falou tudo, ainda por cima mentiu algumas coisas, colocou coisa que não tinha, e ainda por cima aumentou as coisas. Então foi exatamente aquilo que o pessoal falava, né? E do nada. E aí eu ainda pensei, falei assim, olha, essa pessoa fez isso de certo porque agora ela não quer mais falar comigo, né? Tipo, ela deve de ter, tipo assim, chutado o balde, né? Tipo, eu não vou mais falar com essa pessoa, então agora eu vou falar tudo sobre ela, tal. Mas não, de repente ela me liga, né? Aí me liga e eu normal, né? Alô, né? Boa tarde, né? Ah, não sei o que, tava precisando de um intérprete, né? Tem como você fazer pra mim? Eu, tudo bem, né? Não tem problema, né? E aí, como eu falo pra você, eu sou extremamente profissional, então eu faço meu trabalho, não deixo influenciar de maneira nenhuma, né? Faço o trabalho direitinho, traduzo direitinho, sempre com o intuito de ajudar a pessoa a conseguir atingir o objetivo dela, né? Porque a ideia de você ser intérprete, né, muita gente confunde isso, acha que é só você traduzir as palavras, né? Inclusive tem muitos dos clientes chatos que vão aparecer aqui né, nesses vídeos, né? Eles pensam justamente assim, eles querem que você traduza ao pé da letra, sendo que traduzir ao pé da letra não ajuda na comunicação, né? Porque na verdade, quando você fala intérprete, a pessoa esquece que intérprete não é tradutor. O intérprete, ele é intérprete, ele interpreta. Eu interpreto o que você disse e passo isso para o outro lado de maneira que ela consiga interpretar da mesma forma. Então, muitas vezes eu vou ter que trocar as palavras, vou ter que mudar o que você falou para que a pessoa consiga entender, né? Porque é importante isso, esse é o intérprete, né? É diferente da tradução, porque, por exemplo, já aconteceu várias vezes de eu estar fazendo uma tradução, eu falo, você pode acrescentar tal coisa aí? Eu falo, não posso, é uma tradução. A tradução tem que ser fiel ao original, né? Eu tenho que traduzir o que está ali, não posso mudar, né? Mesmo que fique esquisito, que, né, tal, não posso, né? Então, isso é a diferença. Então, tipo, a pessoa me pede fazer o intérprete, eu faço direitinho, né? Como sempre, não mudo nada, né? Confirmei tudo que a pessoa queria. Ah, então você quer chegar nesse resultado? Então acho que é melhor a gente falar assim, assado tal. Ou seja, eu fiz como sempre, fiz um serviço impecável tal, né? E aí, quando terminou, eu olhei e eu juro pra vocês, sem brincadeira, tinha passado um segundo do. Como é que fala? Me fugiu o nome da palavra agora. Da
tolerância, do tempo de tolerância. Tinha passado um segundo. Na hora que terminou tudo tal, então pode fechar, né? Eu olhei o relógio, tinha passado um segundo, e eu cheguei e falei assim, então são 2 horas, né? E a pessoa assustou na hora, né? Olhou assim pro relógio. Acho que tá no costume, né? De que eu sempre passava um pouquinho e eu não cobrava, né? Ué, mas cara, passou só um pouquinho e tal. Eu falei, pois é, né? Mas passou um segundo do tempo de tolerância, né? E a pessoa, ué, mas. Eu falei, olha, a tolerância é a tolerância. Eu já tolero 5 minutos. Passou dos 5 minutos, então eu tenho que cobrar. Inclusive, como eu vou te cobrar a hora toda, se você quiser, a gente tem aproximadamente 55 minutos sobrando, né? Se você quiser continuar fazendo alguma coisa, resolver algum outro problema, é só me falar, né? E eu te ajudo a resolver, mas eu vou cobrar a segunda hora, né? A pessoa ficou meio assim, pô, mas você tá meio chato, tá? Eu falei, não, não estou chato, eu estou sendo profissional, cara. Porque, tipo, eu preciso cobrar, né? Eu vivo disso, né? Se eu sempre não cobrar, pra mim é complicado, né? Inclusive, isso é um grande problema, né? Você deveria de ter gratidão por eu sempre ter tolerado e não ficar chateado porque eu não tô tolerando hoje. Porque, na verdade, nas outras vezes era pra eu ter cobrado também. Várias e várias vezes. E eu não cobrei. Agora, hoje eu vou cobrar, né? Só que assim, é claro que eu não falei exatamente isso, mas hoje eu vou cobrar, mas o significado disso era a partir de hoje eu vou cobrar, porque essa pessoa já não merecia mais nada, né? Não merecia, não tinha confiança comigo mais, né? E aí então, né, no caso, a pessoa ficou meio assim e tal, mas pagou, né? Pagou tal, e eu falei assim, ah, sempre que precisar é só falar, né? Estou sempre disponível aqui e tal. E aí, beleza, né? Até aí tudo bem. Aí várias dessas pessoas que vieram me contar que essa pessoa estava espalhando boatos sobre mim e tal, porque tinha muita gente preocupada, inclusive, né? Porque é, alguns dos conteúdos dos boatos eram muito pesados, né? Sobre mim. E aí a pessoa falou: você não pode deixar isso quieto, Kenji. Você tem que fazer alguma coisa, você tem que ir lá brigar com a pessoa. Tá? Eu falei, não, deixa, deixa. Não, cara, mas o ruim é que assim, quem te conhece sabe que isso é mentira. Mas quem não te conhece pode acreditar. E aí, isso é uma coisa que eu sempre repito pra pessoa. E eu falava pra todas essas pessoas: fala assim, olha, quem acreditar num terceiro, sem me conhecer, só me julgando pelo que uma outra pessoa falou, na minha opinião, essa pessoa é pior do que essa pessoa. Então, por mim, pode julgar à vontade, né? No final das contas, né, eu sou um ótimo intérprete. Quem julgar e por isso, vamos supor, não vou pedir pra ele porque ele é assim, assim, assado, é essa pessoa que tá perdendo, não eu, porque eu não preciso de cliente. Eu não preciso. Porque se de repente, mas e se todo mundo não quiser mais trabalhar com você? Que eu acho difícil, porque quem confia em mim confia, né? Mas digamos que todo mundo não queira mais, eu vou trabalhar em fábrica, eu vou trabalhar em qualquer outro lugar. Eu não sou aleijado, né? Eu sou uma pessoa que já hoje em dia, né, porque não dá para viver só de intérprete, eu já faço 2 arbeitos, né, ou seja, eu trabalho com 2 bicos, né, faço entrega de jornal, faço limpeza de onsen, né, de termas, né, além de ter os trabalhos ali da prefeitura e etc tal, né, e se eu quiser encontrar algum outro tipo de arubaito, tal, eu já trabalhei em loja de conveniência, tal, eu consigo trabalhar com qualquer coisa. Nada é impossível para mim, né? Então, eu só trabalho com isso hoje porque eu gosto, né? Então, assim, para mim não existe problema nenhum. Então a pessoa falava, cara, você não pode deixar assim. Eu falo, deixa falar, não tem problema, né? O máximo que você pode fazer por mim é o quê? Se alguém perguntar pra você, você fala, olha, com certeza isso é mentira, eu conheço o Kenji e pronto, né? E aí, quem quiser acreditar em você, acredita. Quem quiser acreditar no outro lado, acredita. E pra mim, isso vai se tornar um filtro automático, né? Que maravilha, porque se tem uma coisa que é bom, é que essas pessoas que não prestam, que já confiam nos outros e nem te conhecem, já vai te julgando, é bom que essas pessoas não se aproximam de você. Olha que maravilha, né? Por que que eu tenho que lidar com pessoas assim, né? E aí, né, a pessoa falava isso pra mim, né? Por que tal, né? Até porque essa pessoa sabia que eu ainda fazia trabalhos pra elas, né? Porque a pessoa continuava falando de mim, sempre, né? E eu continuei fazendo meu trabalho e tal, só que aí foi engraçado porque justamente isso, né? Depois de tantas vezes que a pessoa foi, toda vez eu já não dava mais tolerância nenhuma, né? E sabe, tudo começou a ficar caro pra ela e no final das contas ela viu que meio que não compensava. E aí, no decorrer, meio que parou de usar os serviços, né? Mas esse aí foi um outro caso, né? De um cliente chato, uma cliente chata, né? Que passou aí pela minha vida e que deixou
boas recordações, né? Espero que tenha sido interessante para vocês ouvirem até aqui, né? Não esqueçam de curtir, compartilhar, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação para receber a notificação de novos vídeos. Olha a descrição do vídeo que tem informações importantes como onde estou, etc. Tal, e também deixe comentários não só para engajar o vídeo, mas também para deixar esse canal cada vez mais na cara de todos vocês. Aproveitem os comentários para deixar sugestões que eu sempre levo em consideração na hora de criar novos conteúdos, né? De maneira geral, é isso. A gente se vê então pelos caminhos da vida. No mais é só. Tchau!